levado aí o curso, tá? Eu passei uma bibliografia para vocês bem extensa, né? E, obviamente, que essa bibliografia não é para vocês lerem tudo agora, tá? É uma bibliografia para vocês terem como fonte de pesquisa. Então, quem quiser se aprofundar no assunto, você já tem uma bibliografia na mão. Porém, dentro dessa bibliografia, eu tentei atender todas as duas questões principais, que é a paisagem, né? O que é uma paisagem, como que a gente vai conceituar a paisagem, e artefato social. Tá? Então, de antemão, vocês têm que se dividir, né, aí entre entender o que é a paisagem, como a gente vai conceituar, e o que seria um artefato social, certo? Então, tem bibliografia aí relativa a artefato social e, obviamente, a maioria delas relativa aos conceitos de paisagem. E esses conceitos de paisagem aí, eu tentei dar duas fontes principais. Uma derivada da geografia, que popularmente falando, dentro das ciências, né, foi a geografia que fez mais uso desse conceito de paisagem. Mas, dentro da arqueologia, o conceito de paisagem é diferente daquele que foi desenvolvido pela geografia. Embora, dentro da arqueologia, haja uma diversidade grande em relação a esses conceitos. Tá? Então, essa diversidade, por outro lado, ela se diferencia da geografia porque a geografia tem um conceito bem amarrado sobre paisagem. Tá? E, então, a nossa ideia, a minha ideia é fazer o seguinte: vamos trabalhar dentro desses conceitos, vinculando esses conceitos ao conceito com o qual eu trabalho dentro da arqueologia da paisagem. Certo? Aí, sim, uma vez conceituado isso, nós vamos ver aí o que seria um artefato social. Bom, o problema, não é tão problema aqui, sabe? Porque, na verdade, quando a gente propôs o nosso mestrado, a gente elaborou as disciplinas obrigatórias e as optativas na mesma ocasião. Então, essa optativa aqui, a paisagem como artefato social, ela foi elaborada, ela foi pensada na época. Ou seja, estamos em 2020, ela foi elaborada em 2018. E vocês hão de convir que de lá para cá, muita coisa pode ter acontecido, né? E, de fato, aconteceram algumas mudanças dentro da ideia que eu tinha de paisagem. Embora essas ideias não fossem assim tão originais agora, né? Na verdade, ela já era pensada, digamos assim, intuitivamente, já há algum tempo, mas elas afloraram com mais clareza posteriormente. Então, se hoje eu fosse elaborar uma proposta de paisagem, já seria vinculando essa outra ideia, né, que definiria a paisagem um pouquinho diferente do que a gente vai fazer. Mas isso não quer dizer que eu não vou falar a respeito. A questão toda é que eu não vou estar, digamos assim, com um discurso preparado, né, para isso. Para vocês terem uma ideia, eu quando fui fazer a pesquisa, né, para a aula, eu vi que essa ideia de a paisagem como artefato social dentro da minha produção, elas
ela já é bem, bem antiga. Eu tenho acho que duas apresentações em congresso, fala a respeito. Tem um artigo, falo sobre isso na Amazônia Antropogênica. Então, é uma coisa que está bem trabalhada, né? Por isso que eu digo que talvez, se hoje eu fosse propor esse curso, eu ia propor de um modo um pouco diferente. Mas isso não implica que vocês vão ter prejuízo, que eu estaria dizendo coisa ultrapassada para vocês, não. Muito pelo contrário, tá? A gente vai pensar juntos, porque a ideia de uma disciplina optativa é justamente essa, né? A gente propor coisas diferentes, que não estão nessa rota, digamos assim, que não são, vamos dizer, paradigmas, né? Então, porque se fosse paradigmas, por que seria optativa? Não sei se seria uma obrigatória, né? A gente tem que dominar os conceitos paradigmáticos, mas aqueles que são alternativos a gente oferece como opção, que você pode seguir, abraçar ou não. Tá? De qualquer modo, eu quero que vocês, ao final do curso, saibam, né, o que é uma paisagem. Bom, voltando à bibliografia. São 28 textos entre artigos e livros, certo? Os livros, obviamente que nem todo o livro precisa ser lido, tá? Mas eu gostaria de ver com vocês, né, aqueles que teriam maior interesse em ver o que seria a paisagem dentro dessa bibliografia e aqueles que teriam de ver o que seria o artefato social, tá? Porque essa é a discussão que a gente vai ter no final, né? Paisagem e artefato social, tá? Então, tem uma bibliografia menor, mas que fala sobre artefato social, e uma maior, por conta das diversos conceitos da paisagem, que fala sobre paisagem, certo? Então, vocês deem uma lida assim, façam uma pesquisa na bibliografia enviada, tá? Vejam aquilo que vocês teriam maior interesse, porque a nossa avaliação vai ser em cima disso, tá? Vejam bem, aqueles que tiverem coincidência nas leituras, a gente vai tirar um para o ímpar, porque o interessante é que cada um veja uma coisa diferente do outro, justamente para que, quando a gente fizer um debate aqui, né, que eu espero que seja possível, cada um tenha elaborado uma perspectiva segundo o artigo que leu, ou o capítulo que leu, né, de modo que possa trocar ideia uns com os outros. Certo? Então, essa daí que é a ideia. Alguma dúvida? Todos entenderam? Sim, entendido. Beleza. Eu não sei porquê, mas estou vendo um de cada vez, né? Eu gostaria de ver todo mundo aqui. Eu não sei se foi como eu configurei isso. Então, entra um de cada vez. Marcos, tu tá no computador? Pô, Ah, sim. Porque no celular a gente tem a opção de arrastar a tela para o lado e ele vai dando as opções de mostrar. não, mas vocês aparecem Aí aqui. mostra todo mundo. Você aparece aqui no cantinho, na frente do slide. Então, era para estar todo mundo aqui, um debaixo do outro. Sim. E eu não sei por que isso não está acontecendo. Aparece um de cada vez. Né? Marcos, você está no modo tela inteira do aplicativo, tela cheia? Sim. Você pode sair do modo tela inteira do aplicativo e maximizar pelo seu próprio computador, porque no modo tela inteira, pelo aplicativo, o nosso rosto, né, as nossas telas ficam na lateral, certo? E quando você maximiza pelo computador, as telas ficam na parte superior.
acima do slide. Ah, é? É, Não, mas eu, na verdade, eu não sei como é que faz isso daí, porque quando eu aperto aqui o ESC, aí entra outra coisa, que não tem nada a ver. mas você pode, como tá aparecendo, não está aparecendo todo mundo, para você ver os outros, você pode procurar uma setinha lá no final das telas e ir abaixando e clicando, aí vai aparecer os demais. Setinha. Olha, eu acho que esse programa aqui ele está incompatível com o meu computador porque algumas coisas não estão funcionando direito. Eu vou aqui, por exemplo. Bom, o Hugo, por exemplo, aqui no meu, aparece como câmera desligada. E Eu desliguei rapidinho, professor, mas eu vou deixar ligado. tá. Assim. Não, você tá. Então tá aí. Né? Eu queria saber se era este o problema, né? Bom, mas de qualquer modo. E, professor, tem uma dúvida. Eu recebi o arquivo, né, que você enviou com os textos e assim eu não encontrei uma ementa, né, um roteiro assim. Eu queria saber em relação aos textos, a gente está livre para ler cada texto ou a cada aula vai haver um texto para todos nós, para geral ler? Pois é, foi o que eu acabei de falar. Vocês devem dar uma pesquisada Bom, as aulas serão divididas em duas partes, né? Primeiro, vamos conceituar paisagem, portanto, primeira parte, vocês devem se preocupar mais com os conceitos, com os textos relativos à paisagem. Posteriormente, nós vamos ver artefato social, certo? Mas, de qualquer modo, a bibliografia é muito extensa, né? Tem livros e artigos. Os artigos são relativamente curtos, mas os livros são muito grandes e, obviamente, não é para ler o livro todo, porque dentro desses livros, um ou outro capítulo é que interessa. Tá? Eu, em princípio, eu não fiz essa proposta de divisão. Primeiro que eu tinha que saber quantos alunos iam participar, né? E depois, para dividir entre vocês, né? Se fosse o caso. Mas depois que eu mandei, eu vi que, nossa, eu mandei uma bibliografia extensa demais, mesmo se fosse uma turma muito grande, seria extenso demais, né? Por isso que eu disse ainda há pouco, que para vocês darem uma analisada, verem aquilo que vocês se interessariam mais, tá? Né? Para ler os artigos ou capítulos dos livros. Dos livros, eu vou passar para vocês aí os capítulos de interesse, para vocês não se enrolarem muito. Tá? Os artigos, obviamente, eles já estão diretamente relacionados, né, ao assunto, então não tem esse problema. Então, no primeiro momento, vocês vejam aí a questão da paisagem, que tem tanto de arqueologia quanto de geografia, tá? E, posteriormente, de artefato social. Mas eu gostaria que vocês, dentro dessa análise inicial que vocês deverão fazer, escolhessem aqueles que vocês mais se interessariam. Tá? Eu não vou dizer para você, por exemplo, de ler o capítulo tal, o artigo tal. Eu quero que você faça essa pesquisa bibliográfica dentro da bibliografia que enviei e selecione aqueles que você mais se interessou. Tá? Isso daí para nós podermos gerar um debate depois. Tá? Se por acaso houver coincidência de texto, ou, por exemplo, se todo mundo, se três escolherem o mesmo artigo, depois outros 3 escolherem outro mesmo artigo, aí não vai ser interessante, né? Aí a gente vai ter que dividir isso daí melhor. Mas entendeu? O nosso curso vai ser extenso, então vocês, em princípio, não precisam se preocupar muito aí
com essa bibliografia toda, né? Por isso que eu quero que vocês tenham uma noção dela, vejam aquelas que vocês mais se interessariam, seja em relação a ajudar a vocês a pensar a dissertação de vocês, seja por uma questão de interesse paralelo mesmo, que também é hiperválido, né? Porque eu acho que talvez nem tudo aqui vai se encaixar diretamente dentro da dissertação de vocês. Diretamente, né? Diretamente. Mas indiretamente sempre vai haver algum aspecto de interesse. Tanto é que vocês estão aqui, né, nesse curso por causa disso. Certo? Mais alguma questão, Pablo? Tudo certo. Mais alguma dúvida antes da gente começar? Bom, não havendo dúvida, eu deixo aqui dizer uma coisa para vocês. Como essa não é uma aula presencial, eu já participei de 2 lives, né, que eu apresentei, não sei se vocês assistiram alguma, mas era sobre... Não era aula, né? Eram palestras. Então, eu passava os slides e não tinha preocupação de que as pessoas fixassem, né, o que eu estava dizendo. Era uma palestra, não eram palestras, foram palestras. Então, eram slides que estava dizendo que mais ou menos me lembravam, né, para mim, né, slides que para mim lembrava aquilo que eu deveria dizer e que passavam informações diretas para aquele que estava assistindo. Neste caso, vai ser diferente, porque eu vou apresentar aí alguns conceitos, né, e vocês vão ver que tem alguns textos aí, por isso que é interessante que está sendo gravado, né, para vocês depois terem acesso aí com mais calma, tá? Mas vai ter texto, tá? Vai ter texto aqui no slide. Então, vocês... Caraca, quanta letra aí. E nem vão... Olha, gente, se vocês... Alguém der sono aí em alguém, fala, peraí, professor, tá dando sono esse negócio aí, deixa eu tomar um café para acordar, né? Porque quando tem muita letra assim em slide, né, é chato. Eu não gosto, mas neste caso em particular vai ser... Eu achei necessário, né? Achei necessário até para facilitar para vocês. Certo? Então vamos começar? Vamos lá. Então, paisagem como artefato social, certo? Vamos introduzir o tema, né? Apresentando a ideia geral do que nós vamos discutir durante o curso. Já fazendo uma pré-apresentação do que vai ser discutido, tá? Então, essas são as perspectivas gerais. Todo mundo tá vendo aí, de boa aí? Eu, por exemplo, posso pedir para alguém ler isso daí para os outros? Edivando, liga aí o seu áudio e leia esse daí. Tá bom. Deixa eu pôr o fone. Certo. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Então tá. Perspectivas gerais. A arqueologia e outras ciências estão confirmando cada vez mais confirmando cada vez mais claramente que a influência humana sobre a formação das florestas amazônicas foi intensa, multiplicadora e teve início com a chegada do homem durante a passagem do Pleistoceno para o Holoceno. Essa influência esvazia a ideia de que a povoação bem-sucedida de determinados lugares pelo ser humano, mesmo no passado mais recuado,
dependa de sua capacidade de adaptação e da oferta de recursos naturais disponíveis. Para aí, Edivandro. Bom, vamos discutir essas primeiras frases aí, porque ela vai nortear o que a gente vai discutir mais adiante, tá? Porque, em princípio, aquela separação do homem da natureza, que começa com a essência clássica, né? Ela vai ter um impacto negativo muito grande no próprio desenvolvimento da ciência, quando as ciências da natureza e as ciências humanas são estudadas separadamente e, inclusive, contraditoriamente, né? Uma contra a outra, praticamente. Elas são excludentes. E daí que, quando se falava de natureza, o homem estava à margem, e quando se falava de homem, a natureza estava à margem. Consequentemente, quando se via, por exemplo, as paisagens, né, elas seriam consideradas obra da natureza, né, e tendo o homem, quando dentro dela, se adaptado às suas circunstâncias. Então, isso aí é uma influência do evolucionismo darwinista e diz, de modo geral, que o sucesso de uma espécie depende da sua capacidade de adaptação. Certo? Então, essa ideia de adaptação, de que o homem, o sucesso humano dentro... deixa eu aqui desligar tirar o som aqui do meu celular, que a ocupação bem-sucedida de qualquer lugar dependia da capacidade humana de se adaptar a esse lugar, tá? Aquele ecossistema, de modo geral, né? Então, essa aí é a crítica que se faz aqui. Então, o homem dependeria da sua capacidade de adaptação e da oferta de recursos naturais disponíveis. Tá? Então, não bastava o homem ter capacidade de adaptação, porque se o ambiente no qual ele estava ocupando não oferecia recursos naturais suficientes para a sua sustentação, ele não poderia desenvolver culturas complexas, sociedades complexas. Certo? Vamos lá, Edivandro, continue. E, por conseguinte, que as populações caçadoras-coletoras amazônicas seriam compostas por sujeitos sem sociedade, sem história, incapazes de desenvolver soluções para superar dificuldades ambientais ou de escassez de recursos. Pausa aí, pausa aí de novo. Então, aqui, isso daí é uma das consequências dessa perspectiva, certo? Porque se o homem dependia da sua capacidade adaptativa, obviamente que, considerando que o ser humano desenvolve cultura, se ele não tivesse uma cultura bem desenvolvida, bem sofisticada, ele seria incapaz, né, de sobreviver em regiões de recursos naturais escassos. Certo? Consequentemente, como o Tim Ingold, por exemplo, dizia, né, que essas populações caçadoras-coletoras, elas, embora tivessem relações sociais, elas não desenvolveriam sociedade. Né? E nem, por conseguinte, né, ou como consequência disso, seria capaz de desenvolver processos históricos. Então, vejam bem. Então, isso aí, veja que Tim Ingold é um escritor que está até na moda, embora ele tenha escrito isso aí na década de 90, mas ele ainda está na moda e muitos arqueólogos abraçam, né, os conceitos do Ingold. Eu gosto do Ingold, muita coisa que ele diz, mas para mim ele pisou na bola direto aí quando desconsiderou a capacidade do caçador-coletor como ser humano, tá?
de desenvolver sociedade e de construir história. Tá? Mas isso aí foi uma consequência dessa ideia de separação do homem da natureza e da divisão de estudo do que é natural e do que é humano. Certo? Vamos lá, Edivaldo, continue. De fato, essas populações não só tiveram história, como também modelaram os ambientes segundo suas necessidades e costumes, transformando-os em verdadeiros artefatos sociais. No entanto, na arqueologia amazônica, o paradigma dominante representado pela ecologia histórica, além de ter como base conceitual a capacidade de adaptação, afirma, na maior parte das vezes, que na Amazônia as paisagens culturais representadas pelas florestas antropogênicas só se evidenciam como tal e como possíveis artefatos sociais quando estão diretamente associadas a terras pretas arqueológicas ou a evidências materiais representadas pela cerâmica ou por estruturas artificiais. Ok, então aqui temos a virada, né? Aqui temos uma questão paradigmática sendo questionada justamente por conta da base filosófica que está, né, guiando esse paradigma da ecologia histórica, que é a adaptação. Eu, quando comecei, né, na graduação ainda, e eu sei que eu cheguei aqui na região, eu era um ecologista, né, daqueles, né, ferrenhos. A ideia de que as espécies em harmonia dentro do ambiente geravam um ecossistema equilibrado, né, que evoluía em conjunto, aquilo dali me atraía e eu achava aquilo dali uma questão fundamental para a gente entender o nosso lugar no espaço, entender o nosso lugar no mundo. Mas aí, depois que eu vi que isso daí estava muito atrelado à questão da adaptação, sendo o ser humano uma espécie que desenvolve cultura, desenvolve história, aí eu comecei a questionar isso. Mas espera aí, daí depende da nossa capacidade de adaptação. Então, por exemplo, na arqueologia, que chama New Archaeology, né, que já está velhinha, né, a ideia fundamental deles era a adaptação. Adaptação. Tudo dependia do nível da capacidade adaptativa. No caso aí, da cultura, saber se adaptar, né? Então, eles projetavam na cultura aquilo que era próprio das espécies sem cultura. Tá? Então, uma das características do ser humano é justamente gerar cultura, que, por sua vez, é uma interferência na natureza, gerando, a partir das matérias disponíveis, novas organizações materiais. Certo? Bom, se o homem tem essa capacidade, a gente não precisa achar que dependa da sua capacidade adaptativa para ele ocupar bem-sucedidamente, determinado lugar. Bom, a ecologia histórica, tendo isso daí como base, ela, obviamente, vai estar muito restrita a certos parâmetros, como, por exemplo, sociedades agricultoras que deixavam evidências materiais óbvias, como a questão da terra preta, né? Principalmente da questão da terra preta. Atualmente, a ecologia histórica ela já está estudando sociedades caçadoras-coletoras, né? Mas eu não vejo ninguém questionar essa base aí. Então, é meio contraditório, é meio perneta.
Por outro lado, enquanto o conceito de ecologia histórica se desenvolvia, os estudos de ecologia histórica alcançavam sucesso, paralelamente, na Europa, principalmente, um outro conceito estava se desenvolvendo, que era o conceito de paisagem. Né? A paisagem, ela, por permitir uma multiplicidade conceitual, ela vai encontrar, finalmente, um elo que liga o homem à natureza, que liga a natureza à cultura, que vai romper essa necessidade de capacidade adaptativa, seja ela animal, orgânica, seja ela cultural. Tá? Então, a arqueologia da paisagem vai permitir, sem que você tenha necessidade de fragmentar o seu campo de estudo, que você estude desde o início da colonização humana, desde quando o ser humano chegou a determinado ambiente até os dias de hoje, sem essa preocupação com a capacidade humana ou cultural de se adaptar. Então, Edivando, continue aí. Professor, eu posso falar? Deixa, Edivando, a última frase, aí você fala. Está sem áudio. Mas na Amazônia, a seleção cultural e a manipulação de espécies úteis iniciadas por milenares populações humanas, que resultaram em semeaduras involuntárias e também em manejos organizados, não deixou, fundamentalmente, evidências de objetos materiais e muito menos terra preta. Pois é, então, a ideia é que, como não... A ideia de paisagem construída pelo homem não necessita de evidência material, né? Ela parece fantasmagórica, né? Ela não é definida pela presença de determinadas ocorrências materiais, como terra preta, por exemplo, embora tudo aquilo que ela construa é, de fato, material, mas também simbólico. Diga lá, quem é que quis levantar uma questão aí? É que essa questão aí da adaptação, eu venho do bacharelado em biologia, né? Eu sou biólogo, então, para a gente, tudo parte dessa questão da adaptação, tá? As pessoas se adaptam ali naquele meio, tem a questão dos recursos naturais que elas se utilizam dessa interação com esse meio para suas reproduções sociais, culturais, e a partir do momento que elas encontram esses recursos, elas começam a se juntar, a formar esses grupos populacionais, aí que vai fazer essa reprodução cultural e tudo mais. Assim, então, tudo isso daí que o senhor falou anteriormente é novo para mim e eu preciso, evidentemente, me aprofundar bastante nas leituras para eu entender essa nova visão que o senhor está propondo a partir desse autor. É isso. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é que existe não só a seleção natural, como também a seleção cultural. Tá? Isso daí é específico do ser humano, dos hominídeos, de modo geral, porque eles sempre fizeram isso. Né? Para você ter uma ideia, agora, recentemente, foi essa semana que eu soube, mas eu não sei desde quando começou essa pesquisa, mas recentemente foi divulgado que encontraram na Europa hominídeos, ou seja, não é o Homo sapiens sapiens, 500 mil anos atrás, né? Instrumentos feitos em osso. Em osso. Instrumento elaborado. Bom, a gente sabe que macaco faz isso, gorila, né, que não é macaco, né, faz isso, chimpanzé faz isso, mas não tão elaborado. Não tão elaborado. Eles já faziam bem elaborado, né? Então, vejam que esse processo evolutivo é de longa data.
O que eu estou querendo dizer com isso, Edivando, é que a cultura não se opõe à natureza. Ela é um processo natural desenvolvido por certos animais e com excelência pelo ser humano. Mais alguma questão, gente? Pode, se alguém tiver mais uma questão, algum comentário, pode fazer. Ninguém? Bom. Marcos. Diga, Michel. Eu acharia interessante tu também fazer um comentário, porque tu tem o livro da A Humanidade e a Amazônia, 11.000 anos de evolução e história em Carajás. Mas eu acho interessante quando tu começa a falar sobre essa questão do processo não adaptativo, né, mas todo um conjunto que está envolvendo aí essas transformações na paisagem. Tu coloca um termo que eu achei muito interessante, eu nunca tive tempo de perguntar para ti, eu acredito que também seria interessante falar aqui, sobre revoluir, que seria essa evolução em transformação. Acredito que cairia bem para a gente entrar em um debate aqui e conversar um pouco sobre esse assunto. Pegando esse gancho aí, entenda uma coisa, quando a gente fala em evoluir, a gente pode entender de dois modos. Primeiro tem o conceito original do termo evoluir, que se usa até hoje. Né? Por exemplo, uma escola de samba evolui na avenida. Certo? Ora, a evolução de uma escola na avenida não implica em transformação. É verdade? É simplesmente o modo como ela passa pela avenida. Né? Ela tem as suas diversas alas, né? Tem um organismo, um animal tem seus diversos organismos, conjunto de organismos, que evolui de modo que ele possa viver. Tá? Então, isso implica num movimento sem transformação. Aí vem a geologia, posteriormente a biologia, e mostra que existe um processo evolutivo que implica em transformação. Certo? Bom, revoluir é justamente as duas coisas. Justamente porque quando você revolui, você mantém um movimento, mas esse movimento não é simplesmente uma passagem, mas é uma passagem em movimento com transformação. Sacou? Então, isso aí tem a ver com paisagem? Tem, porque a paisagem não é uma coisa instantânea. Você não tem... Não é uma imagem fotográfica. Quando você olha uma paisagem, você vê aquela paisagem naquele momento da sua evolução. Ela foi passando e chegando àquele momento do seu processo evolutivo. Certo? Ela continua passando. Passado, presente e o futuro, conforme você for vivendo, você vai olhando aquela paisagem em movimento. Só que implica em transformação também. E neste caso, gente, em transformação histórica, em transformação promovida pela cultura. Entenderam? Não é uma transformação promovida pela adaptação orgânica. É uma transformação movida por um processo histórico. Certo? Respondi, Michel? Sim, Marcos. Muito bom. Obrigado. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a trabalhar, então, a arqueologia da paisagem. Mas antes de chegar na arqueologia da paisagem, de fato, a gente vai ter que entender primeiro como que esse conceito chegou ao que a gente vai apresentar mais adiante. Tá? Ela teve duas origens, né?
como eu já falei, pela geografia, mas antes da geografia, porque a geografia se apropria do conceito de paisagem que vem da arte, da pintura, mais precisamente. Tá? Eu vou falar isso posteriormente, né? Então, o conceito de arqueologia da paisagem, hoje, da paisagem, que a arqueologia trabalha hoje, deriva da geografia, né? E do conceito de paisagem da pintura renascentista. Certo? Então, por enquanto, nós vamos apresentar aqui na aula de hoje aquele que é proveniente da geografia. Mas, Michel, já que você está aí, lê esse primeiro parágrafo. Já. Arqueologia da paisagem. Arqueologia da paisagem, em contrário da ecologia histórica, além de considerar, ao longo do tempo, a ação humana sobre os ambientes, reconhece que essa ação não depende da adaptação. Isso é, a adaptação não é uma condição necessária. A capacidade cultural humana de transformar a matéria, incluindo os ambientes, é suficiente para entender suas necessidades. Atender. Sejam elas, atender às suas necessidades. Sejam elas essenciais ou não. Por exemplo, as representações simbólicas, as representações simbólicas não são essenciais, mas socialmente necessárias. Bom, gente, a questão seguinte é de lógica, tá? Essa aí é lógica. A condição necessária é a condição suficiente. É uma questão lógica aí que eu botei para vocês verem que isso aí não é um simples chute, não é porque eu achei bonitinho, não. Isso daí não só tem uma relação filosófica como lógica, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso daí, que a capacidade humana de transformar ambientes não não depende da adaptação, né? A adaptação não é uma condição necessária para o homem explorar, ocupar, melhor dizendo, determinado ambiente. Então, a adaptação não é uma condição necessária. Certo? Ela existe? Ela pode existir? Existe. Nós somos animais, então, obviamente, né, nós também temos capacidade adaptativa. Mas essa não é uma condição necessária para o homem ocupar determinado ambiente. Né? Porque a capacidade humana de transformar a matéria, aí, gente, vejam bem, quando eu falo transformar a matéria, está incluindo, inclusive, né, inserindo, inclusive, os ambientes. Vamos ver que ambiente também é uma massa material. Pode ser modelada. Os ambientes podem ser modelados. Consequentemente, ele é material. Eles são materiais, né? Então, essa capacidade é suficiente para atender suas necessidades, sejam elas essenciais ou não. Isso quer dizer o seguinte: ele atende suas necessidades de alimentação, ele atende suas necessidades de moradia, ele atende suas necessidades de segurança biológica, de segurança social, mas também atende às necessidades simbólicas. Certo? Quando ele desenvolve símbolos, quer seja de ordem religiosa, quer seja mesmo de ordem social. Elas são essenciais? Não. Mas são necessárias. Entenderam isso daí? Por que elas não seriam essenciais? Elas não seriam essenciais porque o homem não dependeria disso para comer, por exemplo. Mas dependeria disso por questões de organização social, de interação em relações sociais.
tá? Aí sim, isso seria necessário. Tá? Então, essa capacidade humana é suficiente para atender não só as necessidades essenciais, como aquelas não essenciais. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Tá certo? Professor, Diga. então, a partir desse momento que o homem transforma essa matéria, esses ambientes, é que se dividem os estudos em paisagem natural, aquela não mudada pelo homem, e paisagem cultural, é? É isso daí que a gente vai ter. A gente vai ver isso aí nos próximos slides. Mas você pegou, captou. Bom, mas enfim, vai agora, você já falou, se apresente um voluntário aí para ler o próximo parágrafo, que é a paisagem. Nenhum voluntário? Ei, professor. Posso ler? Vai, Hugo, manda. Deixa eu só me organizar aqui. Tá. O que é a paisagem? A paisagem pode receber vários significados, mas inicialmente ela foi utilizada na arqueologia segundo o conceito proveniente da geografia, onde até hoje é assim interpretada. Para a geografia, a paisagem é o conjunto de estruturas naturais e sociais de um determinado lugar, no qual se desenvolvem intensas interatividades, sejam entre elementos naturais, entre as relações humanas e desses com a natureza. Ela ainda a define como tudo aquilo que podemos perceber por meio de nossos sentidos, audição, visão, olfato e tato. Mas nesta definição, o que mais se destaca é a visualização da paisagem. Ok, então aqui a gente começa a ver então, a definição de paisagem em geografia, certo? Que vai ser a mais utilizada pela ciência, né? Obviamente que a ciência não vai, né, a ciência clássica e a ciência moderna, elas não vão utilizar o conceito de arte, de paisagem. Eles vão se apropriar dela, mas vão transformar, vão, digamos assim, adaptar esse conceito à ordem natural da vida, principalmente em relação aos aspectos geográficos, aos acidentes geográficos. Então, a geografia se apropria desse termo, o conceitua, mas é um conceito relativamente complexo, porque não só envolve os acidentes geográficos, como montanhas, rios, lagos, etc., mas também as relações sociais. Tá? Então, a ação humana sobre o meio. Mas, dentro desse conceito, a geografia vai evoluir, principalmente por questões, quando coloca um homem dentro da natureza, ela vai evoluir quando percebe que a audição, a visão, o olfato, o tato, por exemplo, a sensibilidade é fundamental, né, para o modo como se percebe a paisagem. Veja bem, a sensibilidade do sujeito define a paisagem que ele está vendo, porque o sentido principal é a visualização. Então, o modo como ele está vendo depende do modo como ele está sentindo aquela paisagem. Entenderam? Então, isso daí é uma sacação da geografia que, para mim, é fundamental para a gente entender como esse conceito de paisagem dentro da geografia evolui, né? Ele se torna mais complexo. Isso, inclusive, vai gerar uma ruptura dentro da geografia, porque vai ter aqueles dentro da geografia que vai ficar ligado nos aspectos naturais, geofísicos da paisagem e aqueles que vão estar ligados nos aspectos humanos da paisagem, ou da geografia. Né? Então, por isso que diz que tem a geografia humana. Né? Então,
isso aí ainda é a obra daquele problema da ciência moderna que dividiu cultura e natureza. Tá? Bom, isso daí, por outro lado, é também uma evidência de que as coisas dentro da ciência, por mais rígidas que sejam, elas não são para sempre, né? Elas mudam, elas evoluem, vamos dizer assim. Hugo, bola contigo aí de novo. Um aspecto interessante no conceito geográfico de paisagem é que, por ela ser tudo aquilo que está ao alcance de nossa percepção, sempre será uma herança. Isto é, ela também vai fazer parte de nossa memória, sendo uma espécie de memória do passado. Na geografia, costuma-se considerar como paisagem todos os elementos naturais. Entretanto, como paisagem, também abrange as construções humanas, tais como pontes, ruas, edifícios, além de relações humanas, como feiras e estádios de futebol. O conceito base de paisagem na geografia apresenta uma variação conceitual fundamental, pois, nos casos citados, elas são tratadas como composições momentâneas a que chamam de paisagens humanizadas. Ou seja, na geografia existem paisagens naturais e as paisagens humanizadas, ou culturais. Bom, gente, então, aqui a gente tem duas questões aí, duas questões a discutir. A primeira é que a paisagem, então, carrega uma carga histórica, né? Porque se você entende que ela é uma herança, né, que ela implica numa memória do passado, então você tem que considerar que ela tem que ela é resultado de um processo histórico, né? Claro que a memória implica em apenas gerações, né? Em poucas gerações. Então, por exemplo, você tem a memória do bairro onde você nasceu, onde você viveu na infância, né? De um modo, e hoje, quando você olha para esse bairro, ele é diferente daquele bairro, né, que você vivenciou na infância. Então, eu, por exemplo, fico... Isso daí também depende muito da dinâmica da cidade. Porque, por exemplo, eu, quando na minha infância, vivenciei, né, 2 bairros lá no Rio, Realengo e São Cristóvão. Então, eu ficava entre Realengo, que é onde meus avós moravam, e eu sempre ia lá, e em São Cristóvão, onde moravam meus pais, né? Então, São Cristóvão era um bairro industrial decadente já na época, né? E teve um processo de mudança, teve um processo de mudança muito lento mesmo. Não é muito diferente do que era. No entanto, Realengo, que era uma zona rural da cidade do Rio de Janeiro, hoje é um bairro completamente urbanizado. Completamente urbanizado. Então, por exemplo, na fábrica de cartuchos que tinha lá em Realengo, que era onde meu avô trabalhava, que por ser de cartucho, de munição, era uma fábrica isolada, hoje é cercado de casas, inclusive quiseram transformar a área dessa fábrica num imenso condomínio, com mais de 1.500 apartamentos. Então, para vocês verem que a mudança foi radical em Realengo, enquanto a mudança em São Cristóvão foi bem mais lenta, né? Então, de qualquer modo, você tem uma herança de memória aí, um processo histórico que é relativo à sua vivência, né? E que conta uma história do seu passado, do passado de gerações. Tá? Mas isso, gente, veja bem, isso aí é dentro da geografia. Porque se a gente for pensar em termos de arqueologia, essa memória, né, vai recuar, ou melhor, essa herança vai recuar muito mais. E você nem vai ter mais memória dela. Certo? Bom, esse então é o aspecto de memória, né, da geografia, do conceito de paisagem da geografia. Mas tem um outro também,
como consequência da presença humana ou como consequência da interferência humana na configuração da paisagem, pela construção de pontes, de edifícios, etc., inclusive de áreas de relações humanas. Aí ele citou as feiras, né? Eu acho que as feiras mais do que estádio de futebol, porque estádio de futebol você implica numa construção monumental, né? Mas, por exemplo, eu me lembro também, tinha aqueles campos de várzea, né, que chamam campo de várzea, que não era necessariamente várzea. Aliás, eu não sei por que se chama campo de várzea, porque pode ser que aqui, né, na Amazônia, as várzeas permitissem fazer campos permitem, né, campo de futebol, mas de onde eu vi, não eram várzeas, não, eram áreas bem estabelecidas, digamos, altas. Então tinha muito campo de futebol, que não era monumental, era um simples campo de futebol, né, onde se aglomeravam pessoas quando tinham competição. Então, onde tinha relações sociais. Então, isso aí é um aspecto interessante da paisagem dentro da geografia, porque está considerando aí as relações sociais também. Mas o problema, né, quer dizer, a solução, mas para mim também o problema, é que eles vão dividir a geografia, então, as paisagens dentro da geografia em duas vertentes. Uma, as paisagens humanizadas, sejam elas urbanas, sejam elas relativas às diversos tipos de relações sociais, e as paisagens naturais. As paisagens naturais seriam aquelas que não teriam evidência de ação humana. Certo? Bom, aí o pessoal que já teve aula comigo, aí, como o Pablo e o Michel, né, poderiam comentar alguma coisa a respeito disso? Vocês poderiam mostrar aí por que a conceito de paisagem natural pode ser enganoso, hein, Michel, o Pablo? Vamos lá. Esse conceito de paisagem como artefato, né? O que eu achei interessante, eu vou fazer um comentário, depois daí a gente pode partir para uma complementação aí, se o Pablo tiver. É interessante a gente perceber que como ele pode ser enganoso pelo fato de que quando você se depara com o espaço, quando você se depara com uma paisagem no contexto arqueológico, você tem que compreender justamente toda essa carga que vem de memória por trás. E a gente usa muito um termo que a gente foi muito falado nas suas aulas, paisagem como gatilho de memória. Então, a gente tem que compreender como essa paisagem ela pode ser, como esse espaço pode ser um gatilho de memória para as pessoas, tanto, vamos dizer assim, as pessoas mais antigas, as pessoas com mais experiências, e nós hoje, os jovens, como esse espaço vai ter uma implicação para a gente. Então, por isso que nesse contexto a gente deve ver como esse conceito de paisagem ele pode ser enganoso para a gente. Tanto seja uma paisagem de um espaço maior, um espaço menor. Então, é mais ou menos isso aí. Um comentário que eu posso fazer é o seguinte: quando a gente pensa, né, nessa questão das paisagens naturais e paisagens humanizadas, dá a entender que é meio que uma coisa separada uma da outra. Mas quando a gente parte, né, provavelmente a gente vai ver lá na frente nas próximas aulas, nessa discussão da arqueologia, o que a arqueologia vem mostrando é que será que essa paisagem é totalmente natural? Será que o que a gente está vendo? Porque a gente vê no próprio ambiente urbano, vamos lá para o lugar urbano, para uma área urbana, a gente vê uma mesclagem, né? De um lado, uma paisagem humanizada ou cultural, e ao mesmo tempo você vê algumas vegetações ali, né? Ou uma floresta, como a floresta amazônica. Será que realmente é totalmente algo natural? Então, foi um pouco disso que também, né, Michel, a gente acompanhou nas aulas do Marcos,
essas discussões. E no que se refere à Amazônia, a gente vê que a arqueologia vem mostrando que esses humanos, eles não ficaram só numa questão de se adaptar, não, mas eles modificaram esse espaço. Então, essa paisagem, como o Márcio falou, se a gente for do ponto de vista da arqueologia, esse passado ele vai recuar muito mais, vai além da memória. Então, eu até, algumas coisas que eu já li sobre a geografia, existe algumas, estou falando da geografia, né, nesse conceito da geografia, existe algumas discussões entre os geógrafos de pensar, existe de fato essa divisão assim, entre paisagem natural e paisagem humanizada. Tem alguns que até falam, não, a paisagem é mesclada, ela pode ter tudo isso ao mesmo tempo. Então, é isso, Pablo. É isso mesmo que eu queria observar, queria que vocês observassem, porque, para vocês terem uma ideia, a influência desses conceitos de separação entre o que é natural e o que é cultural, ela gerou muita discussão no passado recente. Por exemplo, a primeira discussão que eu tive dentro de arqueologia, que eu presenciei, não era eu que discutia isso, porque eu, na época, ainda era estudante, mas ia aos congressos de arqueologia e vi o debate, né, entre aqueles que diziam que os sambaquis eram de origem cultural e aqueles que defendiam que os sambaquis eram de origem natural. Veja só que interessante. E, no fim das contas, né, alguns sambaquis eram 100% de origem cultural e outros tinham componente natural que foi utilizado posteriormente, transformando aquela paisagem natural numa paisagem 100% cultural, porque ela se evidenciava por ser cultural, não por ser natural. Tá? Então, isso daí foi uma discussão muito séria que durou anos, né? Posteriormente venceu a turma lá que dizia que aquilo dali era de ordem cultural e não natural. Mas vocês pensam que isso daí está muito distante da gente, esse tipo de discussão? A Dirce Kerman, que se aposentou recentemente, né, que ainda é referência, né, porque foi, digamos assim, pioneira. Ela não foi pioneira em estudar terra preta, mas ela foi pioneira em dizer que as terras pretas eram de origem antrópica. Né? Então, a Dirce, na sua tese, né, ela afirmava, ela era geógrafa, geóloga, na verdade, de formação em geologia, mas defendia que as terras pretas eram de origem antrópica. Então, hoje em dia, para vocês que estão conversando agora, acham que isso daí foi consenso. Todo mundo a terra preta é de origem antrópica. A terra preta é uma evidência da ação antrópica do homem sobre o ambiente. Mas, até a década de 90, gente, isso aí se discutia se a terra preta era de origem antrópica ou se era de origem natural. Né? E, assim como no sambaqui, nós temos dois aspectos. Tem terra preta de origem natural, como tem terra preta de origem cultural. Os sítios arqueológicos, obviamente, são de origem antrópica, né? De origem cultural. Mas as terras pretas de origem natural, né, ainda tem discussão para saber se aquilo dali foi ação humana pretérita que não deixou evidência material. Né? Eu acho que, na verdade, tudo isso daí foi resultado da capacidade humana de perceber, de analisar os ambientes ao compreender que a terra preta, fosse ela de origem natural, fosse ela de origem antrópica, tinha, né, uma qualidade superior para o plantio. Né? Por quê? Porque o que faz com que a terra seja preta é a quantidade de elementos orgânicos nela. Tá?
Sendo que, quando é natural, você tem uma quantidade de elementos orgânicos superior à quantidade de elementos carbônicos. Porque no cultural, você vai ter uma quantidade de elementos carbônicos muito alta, né? Ou seja, resto de carvão. Né? Mas ocorreram incêndios, e os incêndios que ocorrem hoje, as grandes queimadas, elas ocorreram, por exemplo, a seca que está tendo hoje, né? Se você acendesse um fogo descontrolado, ia queimar, se não as árvores, pelo menos aquela vegetação rasteira toda, ia gerar carvão, ia produzir, né? Agora, é o carvão, viu, gente? Não é o fogo. O fogo, muito pelo contrário. Quando você queima a terra preta vira terra marrom. Sabiam disso? Porque você queimou os elementos orgânicos da terra preta, que dá aquela cor preta a ela, né? Virou cinza, aí você não tem mais aquele elemento que dá a cor preta. Então, se vocês pegarem uma terra arqueológica, lá, preta, e botar fogo nela, você vai ver que ela vai ficar marrom, vermelha. Aí, às vezes, quem é arqueólogo, que já escavou sítio, às vezes a gente compra umas bolotas de argila, que a gente, né, vermelha. Na verdade, ele é terra queimada. Aquilo não é argila, necessariamente. Né? Aquilo é terra queimada. Então, ela é vermelha, ela se destaca dentro daquele solo corredor ali. Geralmente, isso daí tem onde que fizeram fogueira. Tá? Então, enfim. Pessoal aí, do novo aí, tá todo mundo caladinho. Aí, gente, se manifestem. Ninguém? Não, por mim tá tranquilo. Só você, Hugo, só você que é o valente em cara parada aí? Anastácio, cadê você? Está escondido? Anastácio escondeu aí. Oi, professor. Estou aqui. Tá entendendo direito. Tá, Anastácio? Tá tranquilo? Então, Anastácio, aproveita e lê esse parágrafo aí. Lê esse slide aí. Vamos lá. Entretanto, a geografia reconhece que, muitas vezes, paisagens naturais e humanizadas não se segregam, podendo se sobrepor no espaço. Assim, podem existir elementos naturais em paisagens culturais e vice-versa. Quando elementos da natureza são conservados no espaço de uma construção, por exemplo, temos a ocorrência desse tipo de situação. Na geografia, a paisagem é uma categoria extremamente dinâmica. Peraí, um momento. Então, aqui a gente tem uma coisa interessante que eu já falei, mas vale ressaltar, é que essa dinâmica da paisagem na geografia, não sei se vocês já leram os conceitos de espaço do Milton Santos, né? Milton Santos. Ele fala isso com muita clareza sobre esse dinamismo da paisagem em geografia, né? Vocês conhecem o Milton Santos? Conhece, Anastácio? Já ouviu falar? Não. Ele é um geógrafo, ele morreu recentemente, ele era... recentemente não, já tem alguns anos. Mas ele é um geógrafo brilhante, inclusive ganhou aquele que seria o prêmio Nobel, né, da geografia, é o único brasileiro a ter essa premiação, porque ele desenvolveu dois conceitos, né, o conceito de lugar e de espaço, principalmente. Né? Então, ele mostra, tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas, essa dinâmica da paisagem, né? E inclusive, essa relação aí que tem entre as paisagens naturais e humanizadas. Está lá. Siga em frente. Ela, além de se portar como uma expressão das práticas humanas ou das ações da natureza, é capaz de narrar, através de suas manifestações aparentes ou ocultas, a história daquele espaço. Assim,
é comum encontrarmos nas manifestações de mundo elementos referentes ao passado, recente ou remoto. Portanto, a principal característica da paisagem é, sem dúvida, o fato de ela agregar em si a sobreposição e confluência das ações do presente e do passado, que muitas vezes convivem lado a lado. Certo, Anastácio. O que você entendeu aí? Diga para a gente. Professor, só um momentinho. O senhor pode repetir o nome do autor? É o Milton Santos. Milton Santos? É, Milton. Milton Obrigado. Santos é o jogador de futebol, o geógrafo Milton Santos. Tá. Os dois eram muito bons. Sim, Anastácio, vamos lá. Eu vejo essa questão de ela agregar, né, a questão de ações do presente e do passado, né? Como o senhor falou, a questão dos incêndios, nas paisagens, por exemplo, existem determinadas árvores, determinadas plantas que elas começam a aparecer após um incêndio, por exemplo, né? E eu acho que isso aí, a partir desse fato, isso começa a ser evidenciado, entendeu? Sim, Anastácio, inclusive me lembrei agora do seu projeto, né? Daquela ponte que tem lá no Mazagão Velho, né? Que, quer dizer, aquele rio, né? Ponte não, o rio, né? Que está assoreado, que fecharam o rio, que não existe mais, que na memória, né, histórica do Mazagão Velho, ele é cantado em versos e prosa e hoje em dia não existe mais. Né? Pois é, né? Então. Isso aí é muito interessante, porque eu fico pensando aqui, mas isso daí é tão importante, por que não fizeram uma ação para ressuscitar esse rio, né? Já que ele, inclusive, facilitava a navegação, né? Mas você vê que são essas, no caso, é a ação do passado influenciando o presente, mas um presente que se recorda desse mesmo passado. Aí é uma coisa interessante, porque uma pessoa desavisada, né, chegando lá, eu creio, não conheço, né, nunca fui lá presencialmente para ver isso daí, mas uma pessoa que chega lá desavisada não vai nunca considerar a existência desse igarapé, é o igarapé, né? Desse igarapé. Muito menos que ele fosse navegável. Né? Muito menos que ele fosse navegável. E aí vale. E aí tem a questão, por exemplo, de como que a comunidade vê esse assoreamento, né? Já tem uma história por trás que conta que um padre foi lá e tentou roubar um santo. E aí a comunidade descobriu, veio um padre, aí como a ligação era só marítima, o padre, quando saiu, ele raspou a terra da sandália e disse que o rio ia fechar e que uma galinha atravessaria voando. Aí tem a questão cultural, nessa questão do coisa por trás do fato do assoreamento do rio, que talvez foi em função das roças que derrubavam árvores e tal, né? E uma série de questões que levou a essa modificação dessa paisagem. Exatamente, uma mudança radical, mas que altera completamente a dinâmica, a história da vila, né? E foi tão importante que ficou até hoje e gerou, né, vem gerando mito. Eu acredito que foi o padre mesmo. Pois é. Certo, gente? Algum comentário aí a mais a respeito desse slide aqui? Acho que sim, professor. Eu fiquei pensando que, assim como ela tem essa coisa, a paisagem ela tem esse poder de agregar passado e presente, né?
eu provavelmente acho que deve ter alguém que fala sobre isso, não sei. Só fiquei pensando que ela também, como depende um pouco de como cada pessoa percebe, né? Então a paisagem ela pode agregar ela oferece diferentes leituras, né? Eu estava pensando num exemplo de um lugar sagrado, Munduruku, que virou hidrelétrica, que chama Cachoeira de Sete Quedas. E aí como a percepção desse lugar, essa mesma paisagem é diferente, né, para diferentes grupos que olham essa paisagem. E fiquei pensando um pouco nisso, de como ela agrega também, ela possibilita diferentes olhares, né? E só Verdade. isso, só um comentário. Você falou de Sete Quedas. Sete Quedas era considerado uma das 7 maravilhas naturais do mundo, né? Então, os empresários da construção, como é que chama essas empreiteiras, né? Eles conseguiram acabar com uma das 7 maravilhas do mundo por uma questão meramente econômica, né? Meramente econômica para eles, porque a gente sabe que havia alternativas, né? E inclusive essas alternativas até hoje não são consideradas, porque elas não geram um dividendo econômico significativo, principalmente para essas empreiteiras, que na época, né, isso daí foi durante a ditadura militar, era a sustentação econômica do regime. Então, o regime favorecia essas empreiteiras que faziam grandes obras através de empréstimos internacionais, né, que acabaram gerando a dívida externa no Brasil, que só foi paga recentemente, né? E tudo por uma questão de ordem econômica, mas também de oportunismo, né? De safadeza mesmo, né? Porque se houvesse planejamento de fato, se houvesse ordem nesse país, né? Isso daí não seria assim. Mas, de qualquer modo, isso aí está dentro do comportamento humano, isso não acontece só aqui, mas isso é um exemplo claro, né? Claro, de como as relações humanas ocorrem, principalmente quando elas são relativas a políticas econômicas, né? Bom, aí estamos falando do passado, né? do presente, mas também, gente, tem uma questão aí que eu não citei, mas que envolve também o modo como a gente percebe o futuro, tá? Porque o presente ele pode ser influenciado pela memória do passado, mas ele pode também ser influenciado a partir das relações presentes, né? O modo como a gente compreende o possível futuro, tá? Então, a gente projeta para o futuro aspectos próprios do presente, e isso não quer dizer necessariamente que esse futuro vai ocorrer do modo como foi imaginado, mas é o modo como o futuro vai ser direcionado. Se vai dar certo ou não, são outros 500, né? Porque há uma série dentro do processo de evolução histórica, há uma série de eventos que empurram os fatos de um lado para o outro, né? Independente das ações planejadas, certo? Então, essa dinâmica da paisagem implica também em aspectos que influenciam o futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ora, a partir do momento que as pessoas, seja dentro da ciência, seja dentro da sociedade, compreendem que as florestas são simplesmente áreas selvagens, onde vivem animais e madeiras que só servem para o corte, né? Você não tem qualquer motivo para acreditar que a derrubada dela vai causar algum problema, e se você botar gado lá e se você botar soja, não seria melhor, né? Tendo dessa perspectiva, claro que botar gado, claro que gerar economia de uma floresta aparentemente
sem valor, é muito mais viável, né, socialmente, do que deixar ela em pé, certo? Então, essa é uma impressão que você tem do presente projetando o futuro. Entenderam? Você modificando a paisagem futura a partir de uma perspectiva presente. Entenderam? Então, quando você planeja o que fazer, você está planejando a partir do presente, né, uma paisagem futura. Então, a gente entende isso claramente nas áreas urbanas, quando o cara projeta lá um grande condomínio, né, uma área... Eu citei o caso lá da fábrica de projetos lá de Realengo, no Rio, mas, né, só, por exemplo, eu morava num condomínio lá no Alto de Pinheiros, e atrás desse condomínio tinha uma floresta, chamada Floresta da Iamada, uma mata. Aí, de repente, começou a aparecer um monte de problema lá. Virou a área de desova, diziam que as mulheres estavam sendo estupradas e levadas para lá para estupro, e pouco tempo depois botaram fogo em tudo na floresta. Botaram fogo em tudo. Mas a motivação não tinha nada a ver com segurança, não era de ordem de segurança ou de ordem moral, era tudo para invasão, invadir a área. E por que a Iamada não fez nada? Porque aquilo dali era uma área verde protegida. Então, enquanto ela estivesse verde, a Iamada não podia fazer nada. Então, a Iamada, né, na sua incompetência, tanto é que ela faliu, né, permitiu que fosse invadida, que aquilo tudo fosse destruído, e não conseguiu reaver a área, porque foi a invasão, fizeram rua, um monte de casa, né? Foi uma coisa horrível, Nós ficamos sob fumaça durante uns 15 dias, né? Porque era uma área florestada mesmo, né? E tudo por conta das ideias presentes que as pessoas têm, né? Então, são ideias presentes, estão projetando paisagens futuras. Certo? Entenderam essa parada aí? Bom, vamos lá. Aí, agora para dar um relax, né, vamos ver aqui mais imagens. Aí vocês têm uma área rural toda plantadinha, então você tem essa confluência do natural com cultural, né? Isso daí é uma evidência clara, né? O exemplo que foi citado por um de vocês, inclusive, né? Você tem aspectos de ordem natural e de ordem cultural nessa imagem, certo? Aqui também você tem uma área de pecuária, né? Um campo, obviamente que muito provavelmente daí já foi uma área de floresta, né? Já foi florestada, mas foi toda explorada, desmatada, e hoje parece um campo natural, né, entre aspas, onde os gado pasta tranquilamente, né, dividido. Você vê que aqui tem uma cerca, você tem um gado para um lado e um para o outro, enfim, você tem aí esses dois aspectos ainda, natural, rural, na verdade, né? Porque essa é uma característica das paisagens rurais, tem esses dois aspectos naturais, aspecto natural e humanizado, né? Agora, essa paisagem aí, ela é muito interessante, porque você pode dizer, sim, mas eu não estou vendo uma ponte e algumas nuvens. Mas, gente, veja bem, a nuvem é um componente dessa paisagem. A nuvem é um componente natural dessa paisagem, certo? A paisagem seria outra se não tivesse essas nuvens. Então, essa interferência da nuvem sobre a ponte, da ponte cortando as nuvens, ela é um exemplo cabal dessa relação de paisagem natural com paisagem humanizada. Então, você humanizou as nuvens do mesmo modo como se naturalizou a ponte, né? Veja que isso daí pode ser conceituado porque a paisagem depende, lembra lá quando eu falei, da nossa sensibilidade.
Então, o fotógrafo captou essa imagem daí, muito feliz em termos de imagem, né? E mostra claramente essa relação entre as paisagens humanizadas versus as paisagens naturais. Essa aqui é uma exploração, é uma mina, né, de ferro. Essa imagem está com foco aqui na área minerada, né? Mas se você olhar, perceber ao redor, você tem uma composição vegetal natural ali cobrindo o morro. Isso aí é Carajás, né? Uma foto de Carajás. Ela não está muito boa, não, porque o ideal é que ela estivesse mais alta, e você ia ver que isso aí está inserido no meio dos morros, né? Todos cobertos com vegetação natural. Né? Certo? Então, aí também a gente teria essa composição. Acabou ficando destacado só a mina, né? Mas eu peço a vocês que façam um esforço aí de imaginação, entendendo que isso daí está incluído, está dentro, cercado de floresta por todos os lados. E aqui você tem uma relação contrária, né? Então você está lá em Monte Alegre, no parque lá de Monte Alegre, né? Que são pinturas rupestres num paredão, né? Esse paredão é bem alto e essas pinturas são gigantescas. Elas podem ser vistas de muito longe, né? Então, são elementos culturais, elementos humanizados interferindo numa paisagem natural. Certo? Então, ela é um aspecto que nos remete àquela questão do simbolismo, né? Certo? Bom, aí vocês olham essa imagem, só vê que tem uma estrada, né? Uma estrada, deixa eu ver aqui. Tem uma estrada aqui, aí tem cruzando isso daqui. Se vocês perceberem bem, isso aqui, ó, é o recorte que define a área deste platô. Isso aqui é um platô, tá? É um platô, então, cercado de florestas e coberto de florestas, certo? Exceto nas áreas onde foram abertas essas estradas de exploração de bauxita. Só que aqui, gente, tem um sítio arqueológico. É o grade 2. Aqui tem um sítio arqueológico, aqui tem outro sítio arqueológico. Esse é o grade 1 e esse aqui é o grade 2. O que tem de... Se vocês olharem aqui, você vai ver que tem uma modificação na vegetação, né? Repare, olha como é a vegetação aqui, olha, parece que essa aqui é mais aberta, não é verdade? Concorda comigo? Não sei se vocês estão vendo direito, mas aqui ela está mais aberta. Mas aqui em cima não, ela está toda homogênea. Né? Bom, qual é a diferença desse sítio para esse sítio? Esse daqui foi um sítio onde fizeram acampamentos mais prolongados. Esse daqui é um sítio onde executaram certas cerimônias. Né? Então, a vegetação daqui ela foi menos interferida, mas interferida no sentido, culturalmente falando, de fazer com que ela representasse também o local onde as cerimônias estavam sendo executadas e que tipo de cerimônias estavam sendo executadas. Porque aqui, gente, predomina uma quantidade impressionante de plantas medicinais. Então, a gente concluiu que provavelmente isso aqui era uma área de pagelança. Tá? Então, você olha para cá, você chegando lá, você vê uma floresta densa. A floresta densa está perfeitamente natural. Você vem aqui e vem aqui, onde não foi encontrado sítio arqueológico, a vegetação tem a mesma característica em termos de quantidade de árvores, em termos de densidade e de altura, né? de árvores. Só que, quando a gente... Como é que a gente achou esse sítio? Na verdade, a gente achou esse sítio quando a beira
da estrada, apareceu um caco ou outro de cerâmica. Então, a gente queria entender onde que era o sítio. E, então, a gente, fazendo o levantamento, viu que esse sítio estava mais ou menos aqui, na beira, na margem da borda do platô, voltada para essa direção, que aqui passa um igarapé. Tá? E, quando foi analisar a cobertura vegetal, havia uma grande quantidade de plantas medicinais diferente das outras áreas, onde havia também plantas medicinais, mas não na concentração que foi encontrada no sítio. Então, você veja bem, isso daí foi uma interferência humana que, para o leigo, não diz absolutamente nada de antrópico aí. O pessoal olha isso daí e pensa que é natural. É lá dentro mesmo, o pessoal lá dentro olha isso aí mesmo, e pensa que é natural, absolutamente natural, quando, na verdade, é uma paisagem antrópica, né, dentro de uma floresta aparentemente toda natural. Então, isso é uma coisa complexa, né? Que mostra como a paisagem, ela apresenta elementos ocultos, como ela pode apresentar elementos ocultos. Veja que aqui mais embaixo, tem uma área desmatada, onde vamos fazer um cultivo aqui, né? Então você tem uma interferência mais óbvia, né? E uma já consolidada. Bom, certo? Agora vamos ver em separado as paisagens naturais e as paisagens humanizadas ou culturais. Dentro da arqueologia, é costume chamar essas paisagens humanizadas de paisagens culturais, tá? Isso aí a gente vai discutir também, porque quando você fala paisagem cultural, você está entrando no mesmo problema da geografia, né? Porque se é cultural é porque se opõe a uma não natural, certo? Então a gente vai ver isso daí, vai discutir isso daí também, mas em princípio